Boa noite a todos e a todas. Obrigado pela presença em mais uma conferência do curso de extensão Cidade, Urbanismo e Urbanização na América Latina, que é compartilhada com as disciplinas Arquitetura e Urbanismo na América Latina, do programa de pós-graduação e optativa na graduação, aqui da FAO-UNB. A conferência de hoje será proferida pelo professor Márcio Cotrim, da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, com o tema Arquitetura e Cidade, o edifício de uso misto e sua dimensão metropolitana na América Latina. E, para fins de registro, eu vou fazer aqui uma apresentação do professor Márcio, que é arquiteto urbanista, doutor em Teoria e História da Arquitetura pela Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona, da Universidade Politécnica da Catalunha, onde também desenvolveu o seu mestrado. Desde 2018 é pesquisador PQ2 do CNPq, é professor associado 1, lotado no Núcleo de Teoria e História, Projeto e Planejamento da Faculdade de Arquitetura da UFBA, onde também está vinculado ao programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Foi professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo do Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba, entre 2011 e 2019, e atualmente também continua professor do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPB, do qual foi coordenador entre 2013 e 2016. Entre 2008 e 2015, foi um dos editores da seção espanhola do portal Vitrúvios. Entre 2013 e 2016, participou de 2 diretorias da ANPARC, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Foi membro do corpo editorial da revista Teses, da ANPARC, e faz parte do Conselho Consultivo do Docomomo Brasil. Atualmente é um dos editores fundadores da revista Docomomo Brasil e pesquisador dos grupos de pesquisa Projeto e Memória, da UFPB, Cultura, Arquitetura e Cidade na América Latina, na USP, e Espaço Doméstico, Múltiplas Dimensões, da Federal do Rio Grande do Sul. Foi professor visitante na Escola de Arquitetura da Universidade do Texas, entre 2017 e 2018, e tem trabalhos publicados em periódicos no Brasil e no exterior, e autor dos livros, entre outros, Vila Nova Artigas, Casas Paulistas, publicado pela Romano Guerra, Arquiteturas de lo Cotidiano de la Obra de Ribas Arquitectos, 1960-2007, também pela Romano Guerra, e faz parte do Comitê Científico do 27º Congresso Mundial da Arquitetura, UIA 2020, Rio de Janeiro. Márcio, obrigado por aceitar o convite, por fazer a conferência, e eu passo a palavra a você. Obrigado, Rodrigo. É um prazer o convite que você me fez. Eu nunca tinha estado na UNB, né, participando nem de bancas, nem de nenhum tipo de trabalho como esse. Então, para mim, é um prazer que isso se dê por meio de você, com quem eu tenho um enorme carinho e admiração. Aproveito que eu estou vendo a Maribel aí e agradeço, e queria dar os parabéns também pelo envolvimento dela no evento da ANPARC. O evento tem sido muito bacana, eu tenho tentado olhar. Amanhã estaremos lá na Assembleia, se tudo der certo. Bom, Rodrigo, eu vou tentar me manter dentro dos 60 minutos que você me indicou, e se eu precisar correr um pouquinho não vai ser um problema, porque a primeira ressalva que eu queria fazer antes de compartilhar a apresentação é que o que eu vou apresentar é um trabalho inacabado, em curso, e eu entendo que isso não seja um problema, considerando sobretudo a posição do Rodrigo com relação a trabalhos inacabados, né? Ele é uma das figuras que eu conheço que mais se sentem à vontade e confortáveis de compartilhar os seus trabalhos inacabados em grupos do qual nós dois fazemos parte, me refiro ao Cacau. Então, entendo que essa seja
uma boa opção para uma apresentação que envolve estudantes de pós-graduação, né? Que aí se evidencia, de algum modo, o modo de pensar por trás das pesquisas, de determinados resultados, mas também os percalços, as dificuldades, as bifurcações que os trabalhos de pesquisas implicam, né? Então, isso talvez fique evidente ao longo da minha fala. De certo modo, vai ficar evidente porque a última parte, quase que a mais importante, ela é também a mais inconclusa e, portanto, com um material um pouco mais confuso. Mas é por isso que eu gostaria só de fazer essa ressalva, porque ela pode ser que termine abruptamente e sem um final eloquente, mas a ideia foi um pouco essa. Eu acho que o processo que vai se desvencilhar a partir da apresentação vai ser mais interessante para estudantes, pesquisadores, doutorandos, mestrandos, professores, enfim. Dito isso, eu vou compartilhar a tela e começamos, para não perder mais tempo. Márcio, Diga. se você precisar de mais tempo, fica tranquilo, tá? Porque hoje a atividade ela está concentrada na sua conferência, porque na verdade, como também é uma disciplina, que na verdade duas, a gente costuma ir até depois das conferências tem a parte da aula normal. Então, no seu caso, que é o seu e da próxima conferência, a atividade é só ela. Então, fica tranquilo, assim. Eu falei 60 minutos, que é a praxe que as pessoas estão tendo para falar, tá bom? Não, eu consigo com tranquilidade. Se eu precisar correr, vai ser... E como é inacabado, se eu precisar correr um pouquinho, não faz muita diferença para a gente ter um espaço para alguma conversa, que acho importante. O título que o Rodrigo divulgou não é esse que está aí, isso é proposital, para já deixar bastante evidente o caráter em progresso, né? Nós estamos nos debatendo um pouco sobre esse título, diríamos assim, porque, de certo modo, tende a virar o título de um livro que está em desenvolvimento. É uma pesquisa, bom, então, no momento anterior, num passo atrás, o título da pesquisa, do trabalho, de alguma maneira, do que a gente tem publicado, era do edifício de uso misto ao edifício habitacional híbrido na América Latina, 1940 a 1970, e o caso de 6 cidades: Cidade do México, São Paulo, Bogotá, Lima, Buenos Aires, e está faltando Caracas nesse título. E eu compartilho a coautoria dessa pesquisa com o Fernando Lara, da Universidade do Texas, e o Abílio Guerra, da Universidade de Mackenzie. Rodrigo, a Nilce apresentou na semana passada, foi isso? Ou já apresentou em algum momento? A dela foi a semana passada, isso, na quinta passada. E na próxima, a Silvia Arango. Quando o Rodrigo me localizou no plano de curso, eu achei ótimo ouvir em seguida da Nilce, que a Nilce, o foco da discussão que a Nilce, imagino, tenha trazido, tenha sido os conjuntos habitacionais estatais, públicos na América Latina, talvez especificamente os da Colômbia, o JK em particular, não tenho certeza. Isso. E, de certo modo, tem um contraponto ligado ao edifício habitacional, mas promovido pela iniciativa privada, com foco público-alvo, digamos assim, diferente, não necessariamente, mas que parte, os edifícios partem da iniciativa privada. Então, achei interessante, uma seguida da outra, pode ter alguma conexão. Como eu não assisti, aí fica a cargo de vocês fazer essa costura, sobretudo do Rodrigo. Bom, só para localizar, como eu falei que é um trabalho em andamento, essa pesquisa se inicia, de algum modo, na Universidade Federal da Paraíba, por meio de discussões em sala de aula na graduação, e levadas para o laboratório do grupo, o Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória, ganham um certo fôlego na Universidade do Texas, em Austin, quando o Fernando Lara se incorpora, e nesse mesmo momento, com a incorporação do Abílio pela Universidade de Mackenzie. Então, uma pesquisa que envolve 3 universidades, 3 pesquisadores coordenadores, e aqui no canto direito um grupo
de pesquisadoras de diferentes lugares, todas do Nordeste, que têm trabalhado bastante com a gente nessa pesquisa. Está, de certo modo, vinculado a dois grupos, o CACAU, Cultura, Arquitetura, Cidade na América Latina, e o Projeto em Memória. Esse material, parte dele, uma primeira parte, vai ser publicada no livro que o Rodrigo está organizando junto com a Nilce, vinculado ao CACAU. E tem o apoio aí da CAPES, por meio de bolsas para os estudantes, de mestrado e doutorado, e da CNPq, por meio da Bolsa Produtividade, com a qual essa pesquisa também está hospedada, né? Quando eu voltei do Texas, ela se hospedou na Bolsa Produtividade, numa pesquisa, numa Bolsa PQ. Bom, essa já é uma primeira coisa importante que eu vou tentar explicar ao longo do processo. Esse seria o título que nós estamos trabalhando agora para o livro, digamos assim, e que dá um certo suporte à pesquisa e que ele já é oriundo de alguns resultados, de algumas coisas que nós encontramos ao longo desse processo. Esse processo eu estou falando de 3 anos e meio de trabalho, né? E que esse ano, até o final do ano, tenderia a desembocar no início da publicação de um livro. A princípio pela UNAM, pela editora da Faculdade de Arquitetura da UNAM, Universidade Nacional do México. E esse seria o título que agora está em tela, né? Autos, Mistos, Cosmopolitas e Metropolitanos. É um título, de algum modo, engraçado. O subtítulo é uma história do edifício de uso misto na América Latina. Ele não dá conta do que a gente está querendo dizer, mas, por enquanto, é o que temos em mãos. E ele já diz algumas coisas que eu vou tentar falar dele ao longo do processo. Tá? Mas a gente abandona o termo edifício híbrido para o livro e descrevemos o que seria esse edifício híbrido em autos, mistos, cosmopolitas e metropolitanos. Só por curiosidade, em primeira mão, o primeiro sumário do livro, o livro se concentra em 3 partes. A primeira parte é basicamente o que eu estou apresentando para vocês, de modo ampliado, obviamente, aqui é uma apresentação, serão textos. A parte 2 é dedicada a um edifício de cada uma das cidades que a pesquisa se debruça. E a terceira parte, com convidados que escreverão sobre cada uma desses edifícios nestas cidades. E a terceira parte, casos fora da curva, que seria o caso do Chile, de Santiago, e o caso do Recife, na verdade, uma relação entre Porto e Recife, a partir da obra do Delfim Amorim. Bom, a pesquisa, só para vocês entenderem mais ou menos o estágio que está, isso já mudou, né? A gente se dedica a um conjunto de edifícios de uso misto, cuja altura, uso e uma certa relação com a metrópole na qual ele se situa o definem, de algum modo. E um certo caráter cosmopolita, tanto no próprio edifício quanto na cidade, como consequência do cosmopolitismo que a cidade alcança em determinado momento do século XX. Esse diagrama do lado esquerdo indica uma numeração que já foi alterada, sobretudo na Venezuela e no México, que se ampliou para um número de 30 a 40 em cada um desses países, e mais ou menos nós ficaremos aí nesse universo de 200 edifícios. Nem todos se enquadram essencialmente no tipo de edifício que nos interessa, que é o que vai ficar mais ou menos, o que pretende deixar mais ou menos claro ao longo da apresentação, mas eles serviram para nós chegarmos até esse edifício, né? O matéria-prima, diríamos, dessa pesquisa. Bom, a apresentação se divide numa introdução rápida, numa parte 1, 2 e 3, eu vou explicá-las com calma. A parte 1, do hotel particulier ao edifício híbrido, o vazio historiográfico. A parte 2, da urbanização à metropolização, o processo de verticalização. E a parte 3, autos mistos cosmopolitas e metropolitanos, o caso latino-americano. A introdução. Está passando os slides, com mais ou menos no tempo que eu estou falando, Rodrigo?
Sim, tá ok. Você está falando, ele está seguindo. Bom, introdução, eu começo com uma imagem, só a título de aproximação, assim, como uma primeira aproximação ao tema. Essa é uma artista plástica radicada na Hungria, não sei se ela é húngara, chama Aline Sonea. Essa ilustração chama-se Density, densidade, e a textura, as sobreposições de tipos, o resultado atemporal ou a sobreposição de temporalidade que essa ilustração aponta, são termos que nos interessam, como as texturas, a sobreposição de tipos, a permeabilidade, coisas que nos interessam nessa pesquisa, e só como uma primeira imagem de capa, digamos assim. E eu queria falar nessa introdução de 3 motivações, na verdade são 4, a partir das quais essa pesquisa se inicia. A primeira motivação podia ser chamada uma motivação a partir da teoria da arquitetura. A teoria da arquitetura entendendo-a como teoria do projeto, quase, um problema de projeto. E aí, os edifícios mistos, e por hora eu vou falar a palavra edifícios mistos, tem um problema de projeto implícito, né, que é a sobreposição de usos e a organização desses diferentes usos, obstáculos, facilidades de acesso, circulação vertical, as circulações horizontais, ou seja, para quem projeta, um edifício de uso misto tem um problema que diz respeito à sua sobreposição de usos ou à sua justa posição de usos, a articulação desses diferentes usos, né? E aí a circulação ganha um papel fundamental. Então, essa era uma coisa que nos interessava, a nós 3, o Fernando e eu, enquanto professores de projeto, enquanto pesquisadores críticos de história, da arquitetura e de crítica à arquitetura. O segundo motivação é da ordem da história da arquitetura e do urbanismo. Nós fomos entendendo que esses edifícios de uso misto, eles se relacionam muito diretamente com transformações urbanas importantes nas cidades que nós estávamos estudando. Fossem transformações de natureza física, né, de operações urbanas, abertura de avenidas, reparcelamentos, etc., ou fosse simplesmente mudanças na legislação. A sobreposição, a associação dessas duas coisas, as mudanças, as intervenções urbanas e as mudanças de legislação, num caso muito significativo, permitiu uma certa experimentação tipológica, nem sempre realizada, nem sempre positiva, mas permitiu uma espécie de experimentação ou de alteração, de transformação de tipos até então recorrentes ou tradicionais. Por exemplo, o parcelamento, o reparcelamento pela abertura de avenidas e a alteração de legislação em relação a edifícios verticais, para dar exemplos assim, mas... O terceiro motivação era da historiografia da arquitetura e do urbanismo. E parecia muito sui generis como a historiografia, sobretudo aquela de vinda do norte, mas também a produzida na própria América Latina, deu espaço a esses edifícios que nós fomos encontrando. Alguns são bastante publicados, mas sempre como uma produção secundária. E nós fomos, de algum modo, entendendo ao longo do processo como essa negligência, de algum modo, tem a ver com uma imagem de um vínculo entre Estado e arquitetura na América Latina, que, de certo modo, serve de contraposição para o mundo corporativo e arquitetura nos Estados Unidos. Então, tem aí uma espécie de olhar mais interessado para as obras públicas na América Latina, chamando muita atenção, em específico, no caso do Brasil, do México e da Venezuela. Tem um quarto aspecto, era a própria ideia de América Latina como unidade possível de ser comparada, né? Cujas partes dessa unidade eram possíveis de serem comparadas, em particular da América Latina, né? Me refiro a todas as 3 Américas, mas a América Latina,
E essa dificuldade de entender a América Latina como uma unidade me parece bastante ilustrativa a imagem que está logo nas primeiras páginas do livro, meu Deus, perdi o nome do autor, o italiano, me ajuda, Rodrigo, do Dicionário de História da Arquitetura, o italiano, Não, vou lembrar, não. já me veio o nome à cabeça, é bastante conhecido, publica um livro importante nos anos 30, Sartoris. Dos 3 volumes do dicionário, esse é o que se dedica às Américas. E estes são os países que são incluídos nas Américas, né? É quase aquela, sabe, a FINAC, essas lojas de armazém, quando tem World Music, que é todo o restante, aí está todo o restante, o que não é Europa, nem o que não é Europa, todo o restante é o World Music aí nesse caso. E inclui, portanto, o Sudeste Asiático, a Oceania e parte da África, o Sul da África, a África do Sul. A gente, só para ilustrar um pouco essa certa dificuldade. Nesse trabalho particular, a América Latina não é entendida como uma unidade do ponto de vista identitário. Como? É? Fresquinha? Pessoal, tem alguém que está com o microfone aberto. Não. Nesse trabalho, ela não é entendida como unidade a partir de uma suposta identidade comum, mas a partir de processos urbanos, econômicos, sociais, culturais, que definem algumas cidades ou parte dos seus centros urbanos, que nos chamava a atenção por uma certa simultaneidade e que, portanto, poderia dar certas respostas parecidas, comparáveis, no mínimo, né, de algum modo. Portanto, é um trabalho que busca uma espécie de história comparada sul-sul. Bom, as revistas foram a fonte mais importante de pesquisa e, por isso, Austin foi fundamental, porque lá eu tive bibliotecas onde eu tinha a coleção completa de praticamente todas as revistas publicadas na América Latina no século XX, as coleções inteiras à minha disposição, né? Acho que para eu ter feito isso em outro lugar, eu precisaria percorrer alguns países, enfim, ali eu tinha à mão, de um modo muito fácil, essas revistas, e elas foram efetivamente a fonte mais importante. Basicamente por 2 motivos. O primeiro deles é porque elas, diferente dos livros, as revistas têm uma certa, tem uma seleção menor, né? Elas são mais inclusivas que um livro. E, portanto, a negligência que aparecia nos livros de historiografia, nos livros de história, ou seja, na historiografia de modo geral, poderia ser suprida pelas revistas, né? Bom, e aí, parte 1, diretamente, do Hotel Particulier ao edifício híbrido, vazio historiográfico. Digamos que aqui é onde nós fundamentamos, a partir das motivações apresentadas na introdução, fundamentamos uma espécie de hipótese de trabalho e determinados objetos de interesse. Michael Dennis, um professor de Massachusetts, a partir dos anos 70, mas durante os anos 70, vai estudar o Hotel Particulier, que é um edifício privado da nobreza francesa que não mora no palácio da corte, efetivamente. São edifícios importantes, privados importantes, e que ele vai estudar esse tipo edilício e a partir daí tem algumas interpretações que são muito interessantes. Essa linha do tempo, para vocês entenderem, ela é um pouco esquemática, ela precisa de explicação. O que está na linha azul é o que, para Michael Dennis, um período onde o interesse pelo reino do público prevalecia sobre o reino do privado. Isso ele está olhando do ponto de vista urbano, né? Vamos pensar o que se atribui muitas vezes ao urbanismo corbusiano, de um urbanismo de objetos, né? Portanto, os objetos como âmbito do privado, na sua grande maioria, de uma cidade. E o espaço não objeto, o reino do público.
Então, o que ele vai olhar é que, por meio do hotel particular, é possível perceber que, num dado momento da história da arquitetura, nas cidades europeias, havia a prevalência do reino do público sobre o reino do privado. E o hotel particular vai, nestes 3 séculos, 16, 17, 18, se alterando a sua tipologia de barroco, rococó para o neoclássico, e perdendo, ou seja, deteriorando a sua imbricação com o tecido urbano da cidade. Então, para ele, a partir de 1800, mais ou menos, dá-se um giro definitivamente, aí isso coincide com a arquitetura neoclássica. É fácil da gente pensar nos edifícios neoclássicos isolados no meio de grandes lotes. Se a gente quiser ter um exemplo brasileiro clássico, na minha opinião, é a Avenida Central do Rio de Janeiro, quando a operação do Pereira Passos, que faz uma demolição significativa e abre lugar para a ópera, para a Biblioteca Nacional, para a Escola Nacional de Belas Artes, para o Palácio Monro, etc., que são edifícios isolados, efetivamente, nos seus lotes, né? Então, para ele, o hotel particular é um prelúdio dessa transformação. Ele entende um objeto, um tipo de edifício, como prelúdio dessa transformação, que é bastante importante em direção ao século XIX e XX. Aqui, exemplos de hotel particular da primeira fase do século XVI ainda, Praça Vendôme, onde, nesta praça, a gente pode ver... Vocês conseguem enxergar meu mouse? Não, né? Meu mouse não está aparecendo nem para mim. Mas no canto esquerdo da tela, vocês veem diminuído o que está no canto, a imagem recortada do lado direito. Vocês veem aí, dá para perceber os 2 vazios que tem, né? Que são características do hotel particular, que são esses pátios. O primeiro pátio, um pátio de transição entre público e privado, que vai, a partir daí, se acessar o edifício, e atrás do edifício um pátio muito maior, que é um pátio privado. O pátio privado vocês só conseguem observar na imagem da esquerda. São elementos alongados, sem nenhum tipo de edificação. Atrás dos dois, os dois estão um colado no outro. Bom, esses 2 edifícios, a relação deles com a malha urbana e com o tecido urbano da cidade, e com o sistema edificado, indica uma associação intrínseca entre um e outro, né? E também a própria tipologia dos pátios de transição. E aqui, os outros 2 períodos, eu vou passar muito rapidamente, mas nos interessa sobretudo da direita, que já é um palácio neoclássico, isolado no lote e numa área suburbana, descolada da cidade, ou seja, já de ocupação suburbana. Então, portanto, esse é o prelúdio que o hotel particular, segundo Michael Dennis, nos mostra, né? Uma separação entre edifício e cidade. Bom, dando um salto, no século XX, já 20 e 21, um grupo de arquitetos contemporâneos, entre eles Stephen Hall, Majewski, Javier Moza, Fenton, muito ligados à revista A mais T, vão discutir numa série de números, inclusive são mais que esses 4, o que eles vão chamar de híbridos, edifícios híbridos. Os edifícios híbridos, basicamente, são edifícios de uso misto, cuja dimensão, massa, relação com o tecido urbano, etc., vem como resposta aos condensadores sociais dos anos 20, 30, 40, 50, 60, dependendo do lugar. A imagem de baixo, que é uma das imagens do livro, mostra híbridos em cima e social condensers, os condensadores sociais embaixo, né? Os condensadores sociais seriam os conjuntos habitacionais que nós conhecemos e que possivelmente os exemplos latino-americanos tenham sido mostrados ao longo do que já foi dado nesse curso, por exemplo, mas que todos nós temos na cabeça. Então, o híbrido, segundo esses arquitetos, no final do século XX e no início do século XXI, a partir dos anos 80, seriam uma espécie de resposta ao isolamento desses edifícios, desses condensadores sociais, ex nihilo, né? Onde não havia nada, se constrói uma cidade nos moldes de um urbanismo modernista, de um urbanismo funcionalista, de um urbanismo cian,
seja como vocês preferirem, e, portanto, os híbridos imbricados novamente na cidade, construindo a própria cidade, seriam uma resposta quase que natural a isso. Esses edifícios híbridos estão muito ligados a uma certa apologia ou elogio à densidade, que nós sabemos nas nossas aulas de urbanismo da importância que vem se dando às cidades adensadas, etc., os modelos de cidade europeus, por exemplo, a edifícios complexos, cuja lógica de usos ele determina bastante complexidade, mas também a ideia de grandeza ou bigness, que Curras, no seu Small, Medium, Large, Extra Large, aventou de modo bastante eloquente nos anos 90, junto com Bruce Moore. Aqui um exemplo desse tipo de edifício híbrido aplaudido por esse grupo, o edifício do Oma, na Holanda, onde a sobreposição dos usos se dá de um modo curioso, invertendo certas lógicas, como um jardim público na sua parte superior. E para esse grupo, eu não sei se está aparecendo aqui, porque eu estou com... Apareceu o HB aqui do lado azul, né? Onde que você, tem uma hora que você fez uma imagem e aí você voltou. Aqui apareceu. Agora sim, isso. Isso. Então, juntando um pouco esses dois trabalhos, nós começamos a pensar que o modo como esse grupo tratava os edifícios híbridos no final do século XX, início do século XXI, podia ser entendido já como uma espécie de prelúdio de um novo giro do âmbito do privado para o âmbito do urbano. É um pouco otimista, mas se nós pegarmos o universo das nossas cidades grandes, como elas de 10, 15, 20 anos para cá, as ruas têm sido tomadas novamente, um certo desinteresse pelo shopping center, e o interesse pelas ciclovias, pela conversão de determinadas zonas durante o final de semana em espaços de pedestre, etc., mostra, de algum modo, esse giro que a gente está arriscando um certo otimismo. Mas, bem, no entanto, Fenton, que também é colega pesquisador desse grupo, que é o historiador desse grupo, vai dizer que os edifícios híbridos, na verdade, surgem nos Estados Unidos no final do século XIX e no início do século XX, precisamente Pensilvânia, Chicago e Nova York, e é uma resposta à pressão imobiliária no que diz respeito à quantidade de terrenos, metro quadrado construído, ou seja, como resposta a essa pressão, certa verticalização e uma sobreposição de usos. Ele vai dar alguns exemplos nesse livro, como o Auditorium Building, do Adler Sullivan, de 1889. Ele faz esses esquemas que são muito curiosos, são esquemas, diagramas que poderiam estar no livro do Curras, com outra tecnologia, ou esse, vou passar rápido para não me delongar, e ele vai dizer que há uma interrupção do edifício híbrido por volta de 1916, devido ao zoneamento de Nova York, que zoneia a cidade, ao craque da Bolsa de 29 para o boom edilício, as ideias do Cian da Carta de Atenas, a parte de 29, a Carta de Atenas vai ser publicada em 43, mas as ideias, e logo depois da Segunda Guerra Mundial, a suburbanização norte-americana como política de segurança de Estado. Essa situação nos levou a imaginar que se nós incluirmos os edifícios híbridos ou os edifícios mistos de grande porte na América Latina, não haveria essa interrupção indicada por Fenton, senão que haveria uma espécie de continuidade que se daria na América Latina e que, portanto, define e determina alguns aspectos que podem ser vistos nos edifícios asiáticos europeus do final do século XX, início do século XXI. Portanto, já estaria aqui nesses edifícios que tem que negociar com a cidade pré-existente, no caso das cidades latino-americanas pré-existentes, uma certa relação entre cidade tradicional e urbanismo modernista, que vai dar, inclusive, algumas respostas que vão estar já nas respostas, diríamos, intuídas por Jacobs nos anos 60. Ideia de fachada ativa, de arraste,
o arrasto das pessoas para dentro do edifício por meio de certas estratégias, por um certo diálogo com o desenho pré-existente das quadras, etc. Bom, essa é um pouco nossa hipótese, que, portanto, o edifício híbrido, ele não há um salto, mas ele é desenvolvido no laboratório da América Latina, ao longo do século XX. Esses edifícios foram eclipsados por outros projetos nos próprios periódicos especializados que nós nos debruçamos. Isso foi muito curioso. A gente achou que encontrá-los todos ali, porém, encontrados aqueles que nós passávamos, não sei, andando pela cidade do México, eu falava assim, meu Deus, quem são os arquitetos que fizeram esses edifícios? Ninguém sabia. E também muitos deles não estavam nas revistas. Porque eles também foram eclipsados pela própria historiografia local e pela própria seleção que os editores das revistas fizeram, dada certa importância dos edifícios do momento. Eu me refiro aos grandes conjuntos nacionais, conjuntos habitacionais. Aqui, o Tocalco, perdi o nome agora, do Maripani, Tocalco, alguma coisa assim, novo mesmo. São todos conjuntos habitacionais ex nihilo, né? Não havia cidade, ou se havia uma cidade industrial de galpões que começam a perder o seu sentido e o seu papel. O presidente Juarez, também do Maripani, a própria universidade, conjunto universitário, que de algum modo são soluções, estratégias semelhantes de prismas isolados. O Maripani, a título de exemplo, é quem vai construir a reitoria da UNAM, vou saltar, mas também eclipsado pelo universo privado, mas pelo universo residencial, pelo sonho da casa unifamiliar, suburbana, né? Aqui o Para Viver esplendidamente finque sua residência nos Jardins de Pedregal, que é um desses exemplos de projetos que eclipsaram os projetos que nós estamos estudando. Bom, aqui eu entro na outra parte do trabalho, onde nós nos movemos do termo híbrido para o termo altos, mistos, cosmopolitas e metropolitanos. Essa opção se dá quase por uma natureza conceitual e até ideológica em algum sentido. O termo edifício híbrido, usado pelo grupo da Maisté e pelo Fenton, se referia a um tipo muito particular de edifício que surge, segundo esse grupo, no século XX e XXI, na Ásia, nos tigres asiáticos, dado ao boom econômico e o boom metropolitano pelo qual passam essas cidades asiáticas a partir dos anos 70, mas especificamente nos anos 90. E se nós queríamos incluir a América Latina, nós precisávamos pensar, pelo menos, a partir de um conjunto de critérios ou de definições próprias, seguindo aí o conselho de Marina Weimann, por exemplo, né? Por que usar edifícios híbridos, se não partirmos de uma espécie de descrição desses edifícios para entendê-los? E onde nós chegamos em 4 termos, que eu vou falar um pouquinho deles agora, mas basicamente são edifícios muito altos, ou que com altura, por alguns motivos que eu vou explicar. Eles são mistos porque eles estão situados nas cidades, nas áreas consolidadas da cidade, nas zonas centrais das cidades ou da primeira expansão. Para quem, por exemplo, conhece São Paulo, nós estamos falando do centro histórico, centro antigo e o centro novo. Portanto, mistos para atender uma certa demanda. Cosmopolitas porque eles, de certo modo, são construídos e são usados por um número ou marcados pela presença muito significativa de imigrantes nessas cidades, oriundos, em particular, da migração da Segunda Guerra Mundial. Muitos são arquitetos estrangeiros, por exemplo, mas é onde se dá, por exemplo, certos usos, como em Buenos Aires, as pizzarias ganham um papel predominante, e aí uma certa ideia de cosmopolitismo, e a ideia de metropolitanos, porque eles são frutos de uma veloz, violenta urbanização dessas cidades que extrapolam números astronômicos de um modo muito rápido, se convertendo em metrópoles, ou iniciando seus processos de metropolização, né?
Então, aqui é a parte 2, essa parte 2 e 3 só agora faltam. Tenho 25 minutos, acho que tá tranquilo. Da urbanização à metropolização, né? O processo de verticalização. A gente tentou um esforço por meio dessas revistas, ler uma certa história da verticalização destas cidades em paralelo, de modo comparado. Entendemos que a rápida urbanização e em direção à metropolização forçam essa verticalização. E diremos que esses 4 aspectos são os motivadores da emergência do edifício misto. E agora eu posso falar dos edifícios mistos altos, mistos, cosmopolitas e metropolitanos, nessas 6 cidades que nós estudamos. A primeira é o rápido processo de urbanização, muito fortemente a partir dos anos 40 e até os anos 70. Ele continua nos anos 70, mas nos anos 70 é quando na maioria desses países há uma inversão de quantidade de população rural e urbana, e essas são as suas maiores cidades, né, as mais atratoras. Uma legislação urbana específica que vai se dar simultaneamente nos anos 40 e os anos 60 em todas essas cidades e países, uma legislação urbana que vai atuar sobre a propriedade condominial privada vertical, ou seja, que vai regular o aluguel, a venda, a compra, etc., de edifícios de apartamento, e, portanto, vai fomentar o mercado imobiliário. O desenvolvimento industrial, desde matéria-prima para estrutura, de um modo mais controlado, como aço, etc., até coisas muito prosaicas que hoje nós já até prescindimos com o celular, com o telefone, que viabilizava se morar em altura, de fato, né? E aqui nós saímos um pouco do universo do interesse social, das classes mais baixas, e começamos a entrar no universo das classes mais altas. A indústria vai dotar os apartamentos com o conforto das casas. No entanto, a localização desses apartamentos garantia o que ainda era uma cidade, o interesse pelo centro naquele momento. E como consequência de tudo isso, morar nas alturas passa a ser desejado, de algum modo, como símbolo de status, como imagem de progresso dessa cidade. Esses quatro aspectos, que de algum modo são encadeados, né? Eles explicam para nós, nesse momento, a emergência desse número de edifícios muito grandes, pouco publicados, e com muita qualidade, e de muito pouco interesse, na maioria dos casos, para a historiografia de fora para dentro. Aqui eu vou explicar esses 4 pontos rapidamente, ilustrá-los mais que nada, da cidade à metrópole, e por meio das revistas, né? Então aqui vocês vão ler embaixo, a maioria tem, que revista é, que país, que ano e que número. No caso México, eu não vou falar sempre, elas vão estar aí embaixo, vocês vão poder ver. Eu fui misturando um pouco, para mostrar que há uma simultaneidade entre 1940 e 1970, portanto as décadas de 40, 50 e 60, uma discussão mais ou menos parecida. O problema da época era tratado como o problema da rápida, veloz, violenta urbanização. E aí, nas revistas, aparecem ilustrados alguns gráficos que são muito interessantes. Nesse, a gente tem a evolução urbana da Cidade do México, e mostra a dimensão da sua expansão horizontal, no quadro da direita, a partir de 1920, mas principalmente em 1940, e o gráfico da populacional acompanha essa expansão geográfica nos mesmos anos, né? O gráfico mostra uma retumbante aumento da população a partir de 1940. Aqui sobre Lima, no Peru, a mesma coisa. Deixa eu só desligar os meus 40 minutos aqui. Eu não sei como faz isso agora. Só um minuto. Gente, não desliga. Meu alarme não desliga mais. Fica tranquilo, depois a edição resolve todos os problemas. Meu Deus, não desliga. Bom, vai desligar sozinho.
Tenho mais 20 minutos. Espero que o barulho não fique aparecendo aí, porque eu não consigo desligar mesmo. Eu já tirei o som dele. Só um segundinho. Nunca tinha usado esse sisteminha de cronômetro. Ah, desliguei. Muito bem. Vou botar mais 20 minutos. Vou descontar a falha do alarme, Rodrigo. Não, fica tranquilo, não se preocupa com isso não. E aqui mostra do lado direito, de novo a mancha de evolução urbana, de novo marcando os anos 40, e no meio do texto, em vermelho, o gráfico, de novo, a partir dos anos 20, 30 e 40, aumentando radicalmente. Mesma coisa, essa é a mancha, esse é o zoom na mancha urbana, aqui dá para vocês lerem as datas, né? Então, como a mancha urbana de Lima triplica, quintuplica de tamanho, aqui o gráfico da Venezuela, de Caracas, aqui a mancha urbana de Caracas, é assustadora, né? A transformação a partir dos anos 30 e nos anos 50, radicalíssimo. E nas revistas, esse problema, diremos, o problema do agrandamento rápido das cidades, é discutido como a resolução desse problema é discutida a partir da arquitetura moderna, dos conjuntos habitacionais, que eu já vinha falando antes, que vão eclipsar boa parte das soluções. Fotos que eu já mostrei. No entanto, nessas mesmas revistas, a gente vai começar a perceber uma discussão menor, com menor importância nas páginas das revistas, mas bastante eloquente, que é a reparcelação das quadras existentes das zonas centrais e a discussão do coeficiente de ocupação, de adensamento, das tipologias arquitetônicas. Né? Aqui, Peru, de novo, México. Então, todos esses gráficos, essas tabelas, essas contas, vão mostrando a formulação de ideias que vão rebater, que vão acabar rebatendo nas definições da legislação urbana. Então, sempre estudando como que essas ocupações, como que o novo reparcelamento daria conta de uma densidade dessas áreas para essas áreas centrais, né? Esse é um exemplo de projeto para Lima, que pensava a sua zona central, não foi construído como tal, a partir dessas lâminas horizontais que mantinham o desenho das quadras originais e depois sobre elas um conjunto de prismas de escritórios, de habitação, enfim, de hotéis, etc. Aqui mais exemplos disso, né? Uma discussão de como resolver o problema do adensamento, como que a legislação os códigos deveriam estar normatizando esses procedimentos. E, finalmente, outra coisa que é muito interessante é o papel das grandes avenidas vão ter nesse reparcelamento. Aqui a Calle Florida, em Buenos Aires, a La Reforma, no México, a 10ª em Bogotá, a 10ª de novo em Bogotá, Lima, Tacna, em Lima, São Luís, em São Paulo. São todas essas avenidas exemplos de operações de rasgos muito significativos nas suas zonas centrais ou na expansão imediata, que vai preparar a cidade para receber esses edifícios altos. Né? Todas elas vão estar repletas de novos edifícios em altura. Todos eles alinhados com essas avenidas, outro dado interessante. Bom, isso vai, nas publicidades, indicar aí a ideia de uma cidade que progressa na medida em que ela vai se verticalizando. Aqui a gente tem exatamente a rua, a Calle 10ª de Bogotá, verticalizada no seu perímetro, digamos assim, né, nas suas duas bandas laterais, e aí a Bogotá, uma cidade que progressa, os motores da General Motors, que vão ser motores de elevadores, inclusive. Bom, portanto, o fenômeno dos rascacielos, o fenômeno dos edifícios altos, que para nós, nos nossos cursos de história, sempre falamos de Nova York nos anos 20, no final do século XIX, Chicago, Nova York, mas de modo mais radical nos primeiros 30 anos do século. De fato, isso vai acontecer na América Latina
somente após a Segunda Guerra Mundial, após 46. E esse é um dado interessante. Essa é uma publicidade da Otis, elevadores, né? Otis, ou Otis, não sei qual é a pronúncia correta, e que ela fala, se comunica com o seu público, na Argentina, em 46, dizendo, ao mesmo tempo, nos complacemos em comunicar que havendo desaparecido as circunstâncias especiais impostas pelo conflito mundial, que motivaram a suspensão parcial e transitória das nossas atividades, está novamente em condições de contratar e executar instalações dos seus ascensores, dos seus elevadores. Então, sinais aí de como que a Segunda Guerra Mundial significa um paro importante na verticalização das nossas cidades e se retoma de um modo radical a partir dos anos 40, associado a uma legislação que vai se desenhando junto nesse momento. Essa é uma revista de 62 na Argentina, no Extra Arquitetura, fala Torres em Buenos Aires, mostra o bairro de Palermo. Quem já foi para Buenos Aires, Rodrigo morou lá um tempo, sabe como é Palermo hoje. E aqui, isso é dos anos 60, né? Um edifício enorme, de 15 pavimentos, 16 pavimentos, ao lado dessas casinhas, numa avenida pintoresca de Palermo. E aqui a primeira frase diz o seguinte: a possibilidade de construir edifícios de torres na capital federal, enunciada no decreto da Ordenança 4110, de 2 de maio de 1957. Ou seja, é a partir de 1957 que se regula as ordenanças municipais para a construção de edifícios altos. Não é que eles não existiam antes, mas ela é regulada e, portanto, dá garantias a quem compra, a quem vende, a quem aluga, a quem locatário, locador, etc. E, portanto, cria as condições para esse mercado acontecer velozmente, né? Ou no México, esse é um edifício do Mário Pani, é um edifício conhecido, mas não se compara com a cidade universitária, nem com os conjuntos habitacionais de Pani, no Passeio de la Reforma, naquela avenida que eu mostrei, e que diz aqui: La propriedad por pisos em México. Primeiro na Europa, desde um século, logo nos Estados Unidos e ultimamente na América Latina. O sistema de propriedade por apartamentos se propagou de forma arroladora. Tem todas as qualidades de uma casa de rango, né, de nível alto para se habitar, sem muitas das inconveniências e moléstias que requer o funcionamento de uma casa isolada. Ou seja, um discurso quase literal, né? E esse é o primeiro edifício de propriedade que vai ser construído no México. Edifício que atende a lei que é de 52 e que é vendido desse modo. Essas pessoas compram, sei lá, 300 metros quadrados de apartamento e 1/20ª parte da área comum, etc, etc, etc. E, obviamente, a publicidade vai dar vazão a isso, seja por meio do cimento, etc. E o que vai fomentar a morar nas alturas como uma saída, uma opção para a classe média e média alta, que opta no lugar do subúrbio, da distância do subúrbio, por morar efetivamente nas alturas. E aí a indústria que ganha propulsão pós-Segunda Guerra Mundial na América Latina, animada, diríamos, por políticas desenvolvimentistas, teorizadas pela CEPAL, mas implantadas em quase todos esses países, de algum modo, que vão fomentar a indústria nacional, ou pelo menos a relação com a indústria internacional em solo nacional, e publicidades como, por exemplo, essa de cada apartamento um lugar de descanso. É uma propaganda de, como se diz, esses, não vem o nome, termoacústico, né, de isolamento termoacústico. Você vai poder ler seu jornal como se você estivesse no subúrbio, dentro de um apartamento, e pode descer e chegar no seu trabalho a 3 quadras ou comprar pão embaixo do seu próprio prédio, seu próprio apartamento. Água quente, sistemas de calefação que vão dar conforto a essas habitações, a essas casas, esses apartamentos. É curioso que esse apartamento do senhor Aurélio Marazzi, todo rococó, rebuscado, etc.,
e ao lado essa máquina, né, que é o que faz ele ter água quente na sua torneira. Persianas, sistemas de brise, persianas, janelas padronizadas, etc., que vão não só dar conforto a quem mora, mas possibilitar, do ponto de vista econômico, os edifícios altos, os interfones, né? O aço, de modo geral, como um fator importante, caldeiras e, obviamente, o elevador, o grande possibilitador de tudo isso, aqui apresentado como um super-herói, né, praticamente. Enfim, publicidades desse tipo que vão, junto com os eletrodomésticos, fazendo com que as pessoas possam optar entre a casa unifamiliar, mais cara, mais distante, mais trabalhosa, pelo morar nas alturas. E aqui eu tenho mais 10 minutos, a terceira e última parte, que aqui eu disse que está mais inacabada, muito mais inacabada, mas foi a partir dessas duas primeiras partes, do que foi dito na introdução, que nós chegamos nesse conjunto de mais ou menos 200 edifícios, que são edifícios mistos. Eu vou tentar mostrar o que seria um certo passo entre o edifício misto para o edifício misto, alto, cosmopolita e metropolitano, ou o caso latino-americano do edifício híbrido, a partir de um pouco do conjunto desses 200 edifícios, ou seja, que mostra essa transformação. Lembrando que o ponto de partida foi essa discussão sobre o edifício híbrido, que faz uma coisa um tanto estranha. Eu coloquei esse texto aqui, mas não precisam ler, a ideia não é que vocês leiam, que vai elencar 7, 8, 9 aspectos que caracterizam o híbrido. É de uma imprecisão e de um misticismo enorme algumas das descrições, tá? Então não percam tempo. Mas algumas coisas como a cidade, o último, a sua escala, estratégias de composição urbana usadas dentro do edifício, fiquem com isso, estratégias de composição urbana, a escala, né, uma escala de uma superquadra, de um superedifício, uma escala urbana, portanto uma arquitetura urbana, um urbanismo arquitetônico, alguma coisa assim, um edifício-cidade, uma alta densidade, uma mescla muito grande de programas, processos híbridos de estrutura ou processos público-privado, né? Propriedade privada, mas uso público, nem que seja sazonal, tipologias, aqui eles vão falar da não tipologia, a inexistência de uma tipologia clara, sociabilidade, um certo interesse pelos espaços sociais, enfim, personalidade, que até hoje eu não entendi exatamente o que eles queriam dizer, mas a gente partiu um pouco daqui para tentar transformar isso em algum modo de nós olharmos os edifícios que nós separamos, né? Então, voltando para a nossa discussão, estes 4 aspectos são os que potencializam a emergência de edifícios altos, mistos, cosmopolitas e metropolitanos, que por uma certa preciosismo nós invertemos para mistos, altos, cosmopolitas e metropolitanos. Ou seja, eles são primeiro os edifícios mistos, passam a ser mistos e altos, passam a ser mistos, altos, cosmopolitas e passam a ser mistos, altos, cosmopolitas e metropolitanos. Há uma certa sequência nessa lógica. E aqui eu vou mostrar de um modo um pouco aleatório alguns exemplos de material com os quais nós estamos trabalhando. Portanto, peço desculpas, porque aqui o argumento é menos organizado do que foi até então. É sobre isso que eu preciso me dedicar no próximo ano para fechar o livro, sobre esse material. Mas esse é um exemplo de localização dos edifícios em São Paulo, os edifícios que nós separamos na cidade de São Paulo. Essas cores têm a ver com os tipos formais, tá? Mas o que nos interessa dessa localização é como eles estão. Para quem conhece São Paulo, a mancha mais escura é exatamente a praça de fundação da cidade, no centro histórico, no triângulo histórico da cidade. Então, portanto, nós estamos dentro do perímetro do centro histórico, do seu centro expandido, ou ao longo de algumas avenidas que são operações urbanas de peso, que vão interligar o centro
histórico e o novo a outras áreas de expansão da cidade, o que chama muita atenção. E aqui eu estou trazendo algumas imagens por países que nós trabalhamos, que nós selecionamos, que nós fomos trabalhando. Imagens aleatórias, não querem dizer nada em particular. Aqui da Venezuela, revistas venezuelanas, revistas brasileiras, tem de tudo, todos os tipos de edifícios particulares, de habitação, de uso misto. Isso é um ponto importante. Um dos critérios era que tinha que ter habitação. Porque nós entendíamos que o processo de urbanização veloz tinha como problema inerente a habitação. Então, esses edifícios eles têm como ponto de partida zonas centrais e são edifícios de habitação e uso misto. Era o ponto de partida, os únicos 3 critérios. México, Peru, Buenos Aires, Cidade do México, Lima, Buenos Aires, Bogotá. Bom, só para ilustrar um pouco, tá? O número de edifícios. E aqui ilustramos exatamente as enormes diferenças. Aqui embaixo tem um edifício baixinho, de 3 pavimentos, com o térreo comercial, e ali em cima, do lado direito, um conjunto de 3 edifícios com escritórios, habitação, hotel, shopping, comércio, enfim. Há uma certa complexidade, que era a mudança desses 2 extremos era o que nos interessava, né? Bom, para nós tentarmos chegar próximo daqueles elementos, da discussão dos edifícios híbridos do grupo da +T, nós mapeamos, catalogamos, classificamos esses 200 edifícios a partir dessas informações gerais, revista, ano, mês, edição, informações gerais da revista, informações gerais do projeto, a localização, bairro, principalmente o bairro nos interessava, as tipologias que nós elencamos em 4, depois de muitíssima discussão, monolito, plataforma, isolada e semi-isolado, os usos, se tinha habitação sempre tinha, mas tinha habitação e comércio, outros serviços, habitação, comércio e outros. Por exemplo, havia banco, havia hospitais, havia esses outros, daria conta de um conjunto inusitado, diríamos assim, e menos recorrente quando olhado individualmente, mas quando nós colocamos em outros fez um certo sentido. A sua densidade, que era medida por um tipo de equação que nós inventamos, de número de torres, número de pavimentos, área do lote, área das torres, que nos dava um coeficiente interno, assim, que podia ser comparado, se era denso, médio denso ou pouco denso, e o que a gente chamou de transitabilidade, que seria ligado ao número de lados do terreno. O terreno tinha mais de um lado, portanto, ele era de gaveta, ele era de esquina, ele ocupava a quadra toda, número de acessos, número de corredores que ligavam, enfim, tinha um conjunto, que eu vou poupá-los disso, que nos daria uma certa possível comparação entre todos esses edifícios para que nós selecionássemos o grupo que era mais transitável, mais denso, com mais usos, com mais variabilidade de tipologia e localizados nas áreas centrais. E aqui exemplos de materiais gráficos que nós fomos gerando a partir dessas tabelas. Só ilustrativo, estou mostrando para vocês por enquanto de modo muito ilustrativo. Organizamos em diagramas que nós chamamos de tipologia, de usos, de transitabilidade. Isso é a faceta gráfica daquela tabela. Aqui, eles em linha, né, 3 exemplos, edifício de apartamentos de 1955, um de 56 e um de 64, os 3 gráficos, é o que a gente tinha em mãos junto com a tabela, além das revistas. E aqui um exemplo que nós avançamos na discussão dos tipos na cidade de São Paulo, usando os quatro esquemas: monolito, torre isolada, torre sobre plataforma e torre semi-isolada, com volumetrias raras, junto com aquele mapa que eu mostrei inicialmente para vocês. Por exemplo, aparecem algumas coisas interessantes. Se vocês olharem na imagem do lado, prevalece o monolito, que é aquele que ocupa o terreno na sua totalidade, por isso ele é monolito e não torre isolada, ele ocupa todo o terreno, portanto, terrenos menores, de uma legislação mais antiga.
ele prevalece, e ele prevalece ao longo do tempo todo, mas a partir de 45, 46, 47, 48, 49, no caso de São Paulo, se multiplicam essas tipologias graças à legislação, reparcelamento e intervenções urbanas. E aqui eu vou exemplificar, por exemplo, o tipo monolito, ocupa a parcela toda, por isso ele é perfurado para resolver problemas de iluminação. Outro exemplo, em lugares diferentes, aqui eu não vou nem exemplificar de onde é. Esse é São Paulo, esse é Peru. Argentina, também dentro da ideia de monolito. As torres isoladas começam a aparecer em altura. Rodrigo, eu posso usar mais 6, 7 minutos? Márcio, fica tranquilo, pode seguir, sem pressa. Vai aparecendo certa complexidade formal nessas soluções, uma certa... Mesmo no anterior aqui, a gente vai ter um programa com restaurante interno, zonas de propriedade privada, mas que, portanto, de acesso público, ainda que sazonal, ou de acesso coletivo, diremos assim, como restaurante, ou, nesse caso, que os terraços do segundo pavimento vão invadir a calçada, mas numa negociação com a prefeitura que cobre parcialmente essa calçada. Como nesse caso, na Argentina, efetivamente ele invade a calçada. E já em situações oriundas dessas operações urbanas de abertura de avenidas, que vão gerando formas de terreno mais raras, mais estranhas, que vão levando a soluções formais de implantação mais complexas, como dois volumes deslizados, assim, né? Uma espécie de Farnsworth em altura. Esse é um caso muito interessante, que há um conjunto muito grande de usos diferentes, 49, levando a uma espécie de implantação em pente, em parte em pente, parte em L, e vai se prevalecendo o prisma sobre plataforma, né? O prisma torre sobre pódio, com implantações em L, ou um pouco mais complexas, como essa. Vão aparecendo partes muito interessantes de programas como cinemas, e aí, de novo, a ideia de cosmopolitismo, certos programas que vão dando um ar de metrópole cosmopolita a essas cidades. Isso no caminhar do tempo que eu estou fazendo, né? Como a gente viu lá naqueles esquemas com São Paulo. O edifício pódio, em baixa altura, ele vai ganhando altura e se complexizando do ponto de vista formal, mas também de uso, associados aos seus terrenos e reparcelamentos. Esse é o Eiffel do Oscar Niemeyer, na Praça da República, uma espécie de torre sobre plataforma também. E cada vez a gente vai começar a vislumbrar soluções mais complexas de edifícios, todos numa malha urbana consolidada, pré-existente, uma cidade que já existia, não é como os casos das conjuntos habitacionais ex nihilo. Esse talvez um dos mais conhecidos, o Conjunto Nacional. Essas imagens, esqueci de falar, o que é escuro é comércio, o que é cinza médio, serviços, e o que é cinza claro, habitação. E vermelho, circulação, né? Entendendo a circulação como um ponto importante para essa discussão. Bom, essa imagem só ilustra aqui, assim como uma brincadeira, outro aspecto que nós vislumbramos aí, muito interessante, nesses edifícios, que é a permeabilidade ou transitabilidade que esses térreos ou térreos e mezaninos permitiam, como esse edifício, de algum modo, recriava ou inventava outros percursos de pedestre na cidade. Era um número muito significativo. E aí eu vou acabando já nesse sentido, a gente vai perceber uma série de operações urbanas dentro desses térreos, desses edifícios, né? Como, por exemplo, ruas e quadras. A gente pode, de modo ler a partir dessa ideia. Ruas, quadras e praças, né?
eu falar essas coisas, vocês entendem aí olhando o que seria rua, o que seriam praças e o que seriam quadras. E praças, muitas vezes iluminadas zenitalmente, com luz natural, com vegetação, pontes, passarelas, escadas, ou seja, elementos quase do âmbito do urbano, transplantados para o interior desses edifícios, para suas zonas de menos controle, portanto, de mais transitabilidade, que é o termo que a gente está usando, né? Portanto, aí a Cracker quebrada, né? Desfazendo do âmbito do pedestre um esquema quadrangular de grid. E aí essas imagens mostram isso, né? Essas imagens mostram o vermelho seria o que nesses edifícios é acessível ao pedestre com um grau baixo de controle. Não quer dizer que todos sejam completamente livres, mas um grau baixo de controle, sem nenhum tipo de porta ou guarita, ou que havia um controle. E muitas vezes esse controle era induzido a que acontecesse o cruze por ele, né, o cruzamento entrando, nesse caso, pela Avenida da Liberdade, saindo pelo seu cruzamento, permitindo que as pessoas passassem para comprar nessas lojas, que visitassem as lojas, etc. Entendendo essas galerias como comerciais. Esse é um edifício do Rio Leve, por exemplo, muito pouco conhecido e que estava nas páginas dessas revistas. Antônio Bonet Castellana, em Buenos Aires, e aqui de novo a gente vê na imagem, na planta embaixo, 3 cruzamentos que esse edifício permitia na quadra. De novo, Bonet Castellana. Outro edifício. Na Colômbia, isso é muito curioso, porque ele resolvia um problema de natureza urbana, que é a diferença topográfica da cidade. Por meio do edifício se podia cruzar, não trouxe uma imagem, mas se cruzava a níveis diferentes da cidade. Outro, esse no Peru. Bom, Bogotá, México, e uma sucessão desses tipos de edifícios. E aqui, elementos urbanos atrativos, como a ideia de uma pequena praça, com iluminação natural, vegetação, bancos, rampas, passarelas. Essa é a Galeria Jardim, do Fernando Álvares, Mário Álvares, em Buenos Aires. Esse é um nível altíssimo de complexidade, né? Essas 1, 2, 3, 4, 5 pavimentos sem nenhum tipo de controle durante determinado período do dia, que, portanto, se circulava livremente, alternando percursos definidos pelas ruas. Galeria Metrópole em São Paulo, estratégias parecidas da praça, da vegetação e da iluminação, plataformas, praças, só para ilustrar, esse já tinha visto. Cenas que tinham algo de urbano, né? Nessas cenas, como uma espécie de galerias, de passagens. Né? Aqui 4 exemplos, vou voar sobre eles, onde os percursos são percursos alternativos com possibilidades combinatórias bastante grandes, como o Edifício Pacífico, no Peru, em Lima, La Reforma, Maripane, edifício que eu tinha mostrado para vocês, Galeria Jardim. Esses são tipos de exercícios que nós fazíamos em sala de aula, que deram um ponto de partida para essa pesquisa, na graduação. O Conjunto Internacional, o Conjunto Tequendama, em Bogotá. E aí, como esses espaços de propriedade privada, tratados como uso público, ainda que de propriedade privada. Né? São mais imagens, acho que elas falam por si só. Certas estratégias de visualidade, ou seja, de dentro a gente via a rua e da rua via-se dentro. E isso cada vez mais complexo por meio de conjuntos de torres, onde os seus plataformas recriavam essa espécie de cidade, de continuidade com a cidade. Bom, fachadas ativas, associadas a edifícios prismáticos, fachadas ativas, certo impacto
significativo na paisagem urbana, quando esses edifícios foram construídos, maior concentração de lojas na América Latina, esse caráter cosmopolita, essa dimensão cosmopolita. Enfim, eu vou parar por aqui. Rodrigo, já passei 6 minutos aqui do que você... mas era mais ou menos isso que eu queria mostrar. Eu acelerei um pouquinho no final, mas também porque esse final é um pouco menos estruturado, assim, que é bom que ele... Muito bom. Obrigado, Márcio.